E aí, estudantes de Introdução à Economia, bem-vindos a este nosso guia visual. Hoje a gente vai abrir o capô e entender exatamente como funciona um motor do mercado. Essa nossa análise didática foi montada para ser aquela ferramenta perfeita, sabe? Para ajudar todo mundo a dominar os fundamentos da microeconomia de um jeito bem claro e direto para as provas. Então, vamos lá! Imagina a microeconomia como uma verdadeira lente de aumento acadêmica. Em vez de olhar para a economia inteira de longe, ela foca nas unidades individuais. A gente avalia de perto como os consumidores e as empresas interagem ali no dia a dia para determinar os preços e as quantidades em mercados bem específicos. O nosso roteiro de hoje é super direto. Passaremos por 5 blocos: fundamentos da análise microeconômica, a força da demanda, a lógica da oferta, equilíbrio de mercado e, para fechar, o fator elasticidade. Tudo que a gente precisa está aqui. Começando pela parte 1, os fundamentos da análise microeconômica. Antes de ver as engrenagens girando, precisamos entender as regras do jogo. Sabe aquela expressão em latim coeteris paribus, que sempre aparece nos livros e assusta logo de cara? Pois é, não precisa ter medo. Ela é uma ferramenta teórica incrível. Basicamente, significa tudo mais permanece constante. Funciona como uma espécie de botão para congelar o mercado. Ao manter todas as outras variáveis estáticas, a gente consegue isolar e estudar o efeito exato de uma única mudança. Por exemplo, ver o que acontece se apenas o preço de um produto mudar e nada mais. E aqui a gente entra num ponto-chave: a diferença entre preços relativos e preços absolutos. Para a microeconomia, o que realmente importa são os preços relativos, ou seja, quanto custa um bem em comparação com os outros. Olha só esse exemplo clássico. Se o preço da Coca-Cola cair 10%, mas o preço do Guaraná também cair 10%, a demanda por eles não vai mudar muito, porque a relação entre eles continua a mesma. Agora, se só a Coca-Cola ficar mais barata e o Guaraná não, aí sim a demanda pela Coca dispara. É sempre a queda relativa que impulsiona o comportamento do consumidor. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a força da demanda. Vamos focar agora 100% no consumidor. A regra de ouro da demanda é a seguinte: existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade demandada e o preço do bem, assumindo o nosso já conhecido coeteris paribus. Traduzindo, quando os preços caem, a quantidade demandada sobe. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, o efeito substituição, que é trocar aquele item que ficou caro por um similar mais barato. E segundo, o efeito renda, que é quando sobra um dinheirinho a mais no fim do mês porque as coisas ficaram mais baratas, aumentando o nosso poder real de compra. Agora, a nossa renda mexe com o comportamento de consumo de umas formas bem curiosas. Para os chamados bens normais, como eletrônicos, a lógica é simples: mais dinheiro no bolso, mais consumo. Mas aí temos os bens inferiores, que são totalmente contraintuitivos. Se a sua renda aumenta, o consumo deles na verdade cai. Lembram aqueles exemplos clássicos de prova? Batata ou carne de segunda? Quando a pessoa ganha mais, ela para de comprar esses itens e passa para opções melhores. E ainda tem os bens saciados, onde a gente já atingiu o limite da necessidade. Ganhar a loteria não vai fazer ninguém consumir mais sal de cozinha em casa do que o normal, né? Outro detalhe vital é que os produtos interagem o tempo todo nas prateleiras. Os bens substitutos são os rivais, concorrem diretamente. Uma queda no preço da manteiga, por exemplo, faz o pessoal comprar menos margarina. Por outro lado, os bens complementares são parceiros, andam juntos. Se o preço do pão cair bastante, as pessoas compram mais pão e, naturalmente, a demanda pela manteiga que vai passar nesse pão também sobe. Vamos virar a mesa agora na seção 3, a lógica da oferta. Saindo do papel do consumidor e entrando na cabeça do produtor, que está buscando maximizar os lucros. A lei geral da oferta espelha a lei da demanda, só que atua exatamente na direção oposta. Aqui existe uma correlação direta entre preço e quantidade ofertada. É bem lógico. Se os preços de um produto estão disparando no mercado, os produtores sentem o cheiro do lucro, sentem um incentivo e decidem fabricar e fornecer muito mais daquele produto. Mas claro, o preço não trabalha sozinho. Várias coisas podem deslocar essa curva de oferta. A gente está falando de custos de produção, preço dos insumos, expectativas de lucro e até mudanças tecnológicas. Uma nova máquina pode baratear a produção e fazer a oferta explodir. Sem esquecer do clima, né? Que é quem manda e desmanda na quantidade ofertada de setores inteiros, como a agricultura. Chegamos ao grande encontro na seção 4, o equilíbrio de mercado, onde essas duas forças colidem. Afinal,
Como é que o mercado encontra a paz e a estabilidade no meio dessa disputa? A mágica acontece exatamente no ponto de intersecção das curvas. É ali, naquele ponto exato onde a curva de oferta cruza com a curva de demanda, que ninguém sai perdendo. Não falta produto nas prateleiras e também não fica encalhado no estoque. Atingimos o preço e a quantidade de equilíbrio. Só que a gente sabe que esse equilíbrio perfeito às vezes sofre interferências, principalmente as interferências do governo. O Estado pode entrar em campo aplicando novos impostos, criando políticas de preços mínimos para proteger os agricultores ou até mesmo tabelando preços. Olhando de forma puramente acadêmica e analítica, essas intervenções externas mexem naquelas engrenagens naturais do mercado. Elas podem acabar gerando escassez de um lado ou excedente do outro, já que forçam o ponto de equilíbrio a sair do seu lugar natural. E para fechar a nossa fundação, vamos à seção 5, o fator elasticidade, que é basicamente como a gente mede o tamanho do susto que o mercado leva quando algo muda. A matemática ajuda muito a visualizar isso. Imagine uma situação em que uma loja dá um desconto derrubando o preço em 20%, e isso gera um aumento imediato de 30% na quantidade vendida. Dividindo esses 30 por 20, chegamos a uma elasticidade de 1,5. Esse número não é só um detalhe, ele prova numericamente que os consumidores são altamente sensíveis a qualquer mudança no preço daquele item específico. E ler esses resultados é super tranquilo. Se a fórmula der um número maior que 1, igual ao nosso exemplo, a demanda é elástica, ou seja, muito sensível. Se der um número menor que 1, a demanda é inelástica. O pessoal vai continuar comprando mais ou menos a mesma coisa, não importa muito se o preço subiu ou caiu. E se o resultado for cravado no 1, a gente chama de elasticidade unitária, onde a variação no preço resulta em uma mudança estritamente proporcional na quantidade procurada. Para arrematar de vez, a gente tem a elasticidade preço cruzada. Ela pega aquelas relações de substituição e complemento e transforma em matemática pura. Se o resultado do cálculo entre dois produtos for positivo, está provado na calculadora que eles são bens substitutos, feito a Coca e Guaraná. Mas se o resultado der negativo, a matemática está te confirmando que eles são bens complementares, ou um precisa do outro. Bom, com isso a gente fecha o nosso guia visual, mas eu quero deixar uma provocação. Como é que essas forças invisíveis do mercado moldam o nosso dia a dia no mundo real? Dominar a demanda, a oferta, a elasticidade, tudo isso é muito mais do que só tirar um 10 na prova de introdução à economia. É ganhar literalmente o superpoder de entender e prever os movimentos do mundo ao nosso redor. Na próxima vez em que vocês virem um preço subir do nada lá no supermercado, tentem pensar qual vai ser a reação em cadeia nos corredores do lado. Fica aí a reflexão, um excelente estudo para todos os futuros economistas e gestores que acompanharam a gente até aqui e até a próxima.